Pensa num dado curioso. Até 20% do custo de transporte de um produto pode ser só papelada. Burocracia pura. Hoje, a gente vai mergulhar numa tecnologia que promete mudar esse jogo, o blockchain. E não vamos falar de criptomoeda. Vamos falar de como essa ideia está sendo usada para resolver problemas bilionários na logística. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? A gente começa entendendo o grande desafio da logística, que é a confiança. Depois, vamos ver a solução, o que é o blockchain e como ele automatiza tudo com os contratos inteligentes. E claro, vamos ver isso funcionando na prática, com os benefícios e os desafios que ainda existem pela frente. Tudo começa aqui. Pensa na jornada de um simples celular para chegar numa loja. Ele passa por dezenas de empresas. Tem o fornecedor da tela, da bateria, a fábrica que monta, a transportadora, o porto, a alfândega. Cada um tem o seu próprio controle, o seu próprio sistema. E a pergunta de $1 milhão é: como garantir que todo mundo esteja olhando para a mesma informação, para a mesma verdade sobre aquele produto? E se existisse um jeito de criar um tipo de livro de registros digital que todo mundo pudesse ver e que fosse impossível de adulterar? Bom, é exatamente essa a proposta do blockchain. Vamos entender direitinho como essa tecnologia constrói a tal da confiança que tanto falta na logística. A diferença aqui é gigantesca, é uma virada de chave. No modelo antigo, o centralizado, uma empresa é a dona dos dados. Se ela tiver um problema, ou pior, se alguém ali resolver mudar alguma coisa, todo mundo é afetado. Já no blockchain, o jogo muda. Todos os envolvidos têm uma cópia exatamente igual desse livro-razão. Ninguém é o dono da verdade. A verdade é de todo mundo, compartilhada e validada pela rede inteira. E essa tecnologia tem tipo uns 3 superpoderes. O primeiro é a imutabilidade. Quer dizer que se a gente registrou que um caminhão saiu do armazém, pronto. Essa informação está lá para sempre. Ninguém apaga ou edita. Depois vem a rastreabilidade. Dá para seguir o produto do comecinho ao fim da jornada. E por último, a segurança. A criptografia garante que só quem tem permissão consegue ver as informações. Juntando esses 3, a gente tem a base para a confiança. Mas ok, ter um livro de registro super seguro é ótimo. Mas é só um registro, né? Como é que a gente transforma essa confiança toda em ação, em eficiência de verdade? É aí que entram os contratos inteligentes, ou como o pessoal chama, os smart contracts. Eles são o motor dessa história toda. Imagina um contrato inteligente como se fosse um robozinho juiz que mora dentro do blockchain. Ele é incorruptível. A gente programa umas regras para ele e a única coisa que ele faz é seguir aquelas regras à risca, de forma automática, sem precisar de ninguém no meio do caminho para autorizar nada. E a lógica por trás é a coisa mais simples do mundo. A lógica do se isso acontecer, então faça aquilo. Pensa num lote de remédios que não pode esquentar. O contrato diz o seguinte: se os sensores da caixa confirmarem que os remédios chegaram no destino e que a temperatura ficou certinha a viagem inteira, então o pagamento para o fornecedor é liberado. Na hora, acabou aquela briga para saber se a fatura está certa ou não. Tá, a teoria é bem legal, mas e na vida real? Como é que isso tudo ajuda a resolver os problemas do dia a dia da logística? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos de como o blockchain já está fazendo a diferença. Na parte da transparência, por exemplo, quando cada passo fica registrado, fica muito mais difícil ter fraude ou erro. Nos pagamentos, a automação faz o dinheiro girar mais rápido para todo mundo, o que é ótimo para o caixa das empresas. E na parte de documentos, digitalizar tudo aquilo acelera demais a liberação de carga na alfândega. O que levava dias pode levar horas. Agora, para juntar todas essas peças, nada melhor que ver um caso prático, né? Vamos seguir a jornada de uma importação de eletrônicos do início ao fim, só que de um jeito totalmente automático. O fluxo é perfeito. Primeiro, o comprador e o vendedor fecham as regras no contrato. Depois, a transportadora pega a carga e isso já gera o primeiro registro digital. Durante o caminho, os sensores vão mandando informações em tempo real. E aí vem a hora da entrega. Alguém escaneia um QR Code na caixa. Esse é o gatilho final. O contrato inteligente confere tudo o que aconteceu na viagem e, se estiver tudo certo, o pagamento vai embora. E o resultado? É esse número aí na tela, 2 segundos. É o tempo que um pagamento internacional pode levar para ser concluído. Pensa só na revolução que é isso. Processos que levavam semanas, com gente conferindo papel, esperando o banco, agora podem acontecer num piscar de olhos. A eficiência financeira da cadeia muda da água para o vinho. Claro, parece tudo bom demais para ser verdade, né? E uma tecnologia que muda tanta coisa não aparece do dia para a noite sem nenhum desafio. É super importante a gente ter um pé no chão e entender quais são os obstáculos para isso se tornar padrão no mercado. E os desafios são bem reais. Primeiro, o custo para começar.
precisa investir em tecnologia, em sensores. Depois, tem a questão da padronização. Não adianta cada empresa usar um sistema diferente, eles precisam conversar entre si. E por fim, tem a parte da lei. A legislação ainda está correndo atrás para se adaptar e dar total segurança jurídica para esse tipo de operação digital. E essa frase resume a história toda de um jeito brilhante. O blockchain chega e cria a base da confiança. E aí, os contratos inteligentes pegam essa confiança e transformam em automação, em eficiência, garantindo que o dinheiro se mova exatamente na mesma velocidade que a mercadoria, com uma precisão matemática. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensando na sua área, no seu setor, qual seria o primeiro ponto da cadeia a ser transformado por essa tecnologia? Onde é que um ganho de confiança e de eficiência faria mais diferença agora? A revolução, como a gente viu, já começou. A grande questão é por onde começar a sua parte nela.